Boa noite, viajante. Eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O dia começa devagar, como se o próprio tempo tivesse decidido andar descalço pela areia. Você respira fundo sem perceber que está respirando. O ar entra morno, levemente salgado, e sai sem esforço. Nada precisa ser feito agora. Nada precisa ser decidido. Existe apenas esse momento calmo, simples, onde o corpo encontra um ritmo mais lento e a mente aprende a acompanhar. Você está perto do mar, em pleno janeiro. Não é um verão agitado, nem barulhento. É um verão manso, desses em que o sol não pressiona, apenas aquece. A luz da manhã se espalha de maneira suave, refletindo na areia clara e dançando sobre a água tranquila. As ondas chegam pequenas, organizadas, como se soubessem exatamente onde parar. Você caminha sem pressa pela praia quase vazia. Os pés afundam um pouco na areia fria da noite que ainda não foi embora completamente. A cada passo, o corpo se ajusta, encontrando conforto nesse chão irregular e gentil. O som do mar é constante, repetitivo, quase hipnótico, um vai e vem que não cobra atenção, apenas embala. O céu é amplo, aberto, de um azul que ainda está acordando. Algumas nuvens finas passam devagar, sem forma definida, como pensamentos que surgem e vão embora antes de se tornarem importantes. Uma brisa leve toca seu rosto, trazendo o cheiro de sal, algas distantes e madeira aquecida pelo sol. À sua frente, um pouco afastada da linha da água, existe uma casa simples, clara, de janelas grandes, portas abertas. Não parece nova, nem antiga demais. Parece confortável. Uma casa que conhece o ritmo das estações e não tenta mudar o que o tempo já organizou. Você se aproxima sem pressa. Não há pressa em lugar nenhum. O som das ondas continua presente, mesmo quando você pisa no pequeno deck de madeira que leva até a porta. A madeira esquenta aos poucos sob seus pés, guardando o calor do sol da manhã. A porta está aberta, como se a casa soubesse que você chegaria, mas sem expectativa, apenas disponibilidade. Dentro, o ar é fresco, não frio, apenas agradável. Cortinas claras se movem lentamente com a brisa que entra do mar, criando sombras suaves nas paredes. O chão é limpo, simples, com tapetes leves que não abafam os passos, apenas os tornam mais macios. Você entra e sente o corpo relaxar um pouco mais, como se cada ambiente fosse retirando um peso invisível dos ombros. Há uma mesa de madeira perto da janela, com duas cadeiras. Sobre ela, uma jarra de vidro com água e fatias de limão, folhas de hortelã boiando devagar. Ao lado, um copo já separado, como se alguém tivesse pensado nisso antes de sair, ou como se a casa tivesse preparado tudo sozinha. Você se aproxima, serve um pouco de água e bebe em pequenos goles. O sabor é fresco, simples, direto. Não distrai, apenas refresca. Do lado de fora, um grupo pequeno de pássaros passa voando baixo sobre a areia, quase tocando a superfície do mar. Eles não fazem barulho alto, apenas um som leve de asas cortando o ar, suficiente para lembrar que a vida segue em movimentos suaves. Você se senta perto da janela, deixando o olhar descansar no horizonte. O mar se estende longe, calmo, sem linhas duras. Tudo parece diluído em tranquilidade. O coração acompanha esse ritmo sem esforço. O tempo passa de um jeito diferente aqui. Não há relógios visíveis. Não há sons marcando horas. O sol sobe um pouco mais no céu, mas faz isso com delicadeza, sem pressa, sem exigir atenção. Em algum ponto da casa, você percebe uma estante baixa, com livros de capas gastas. Histórias simples, cadernos antigos, alguns com anotações à mão. Não parecem livros para ensinar algo específico. Parecem livros para acompanhar momentos,
Aqueles que se abrem sem compromisso e se fecham quando o sono chega. Você pega um deles, sente o peso confortável nas mãos, e o folheia sem intenção de começar agora. Apenas sentir o papel, o som baixo das páginas se movendo, já é suficiente. A brisa aumenta um pouco, fazendo as cortinas dançarem mais uma vez. O som do mar entra mais forte pela janela, mas ainda assim é suave. Tudo se encaixa, tudo se equilibra. Você se levanta e sai novamente, caminhando até a sombra de um guarda-sol simples, fincado na areia. Há uma espreguiçadeira ali, com uma toalha clara estendida. Você se deita devagar, sentindo o corpo afundar de maneira confortável. O calor do sol toca a pele sem incomodar. Os olhos se fecham por um instante, e quando abrem, tudo parece ainda mais lento. O mar continua ali, sempre ali, paciente. Você percebe que essa calmaria não é ausência de coisas, é presença de silêncio. Um silêncio cheio, macio, que não precisa ser preenchido. Um silêncio que permite descansar sem culpa. O corpo começa a ficar pesado, mas não cansado. Pesado como quem está seguro. A respiração encontra um ritmo longo, profundo. O som das ondas passa a marcar esse ritmo naturalmente. Talvez você pense que vai dormir. Talvez apenas descansar. Não importa. Aqui, não existe obrigação de decidir. O dia segue, e você permanece. E essa história também segue, devagar, sem pressa, como o mar que nunca termina de chegar. O sol já está um pouco mais alto quando você percebe que o tempo passou sem ser contado. Não houve um momento exato de transição, apenas uma continuidade suave, como se amanhã tivesse se estendido naturalmente, sem avisar. O calor permanece agradável, equilibrado pela brisa constante que vem do mar e toca a pele com delicadeza. Você se levanta da espreguiçadeira devagar, sem pressa para mudar de posição. O corpo responde com facilidade, solto, como se tivesse esquecido tensões antigas. A areia ainda guarda o frescor da noite em camadas mais profundas, e seus pés sentem essa diferença a cada passo. Quente em cima, fria logo abaixo. Você caminha novamente até a beira da água. As ondas continuam pequenas, organizadas, chegando e se desfazendo com um som macio. A água toca seus pés e recua, deixando um rastro de espuma fina que desaparece quase imediatamente. O mar parece respirar junto com você, indo e vindo, indo e vindo. Mais adiante, alguns objetos estão espalhados pela praia, deixados ali com cuidado. Um par de chinelos esquecido ao lado de uma bolsa de tecido. Uma concha maior apoiada sobre outra menor, como se alguém tivesse parado para observar antes de seguir. Não há sinais de agitação, nem de pressa. Apenas vestígios tranquilos de quem passa e respeita o silêncio do lugar. Você observa o horizonte por um tempo. O céu agora é mais claro, mas ainda suave. O azul não é intenso, é lavado pela luz, quase pastel. O sol reflete na água criando pequenos pontos brilhantes que se movem lentamente, acompanhando o ritmo das ondas. Não cansa os olhos, convida a olhar mais. Ao longe, um barco pequeno desliza sobre o mar. Não há barulho de motor alto, apenas um som distante e baixo, quase misturado com o vento. Ele não corta a paisagem, apenas atravessa, como se fizesse parte do cenário desde sempre. Você retorna à casa quando sente vontade de sombra. A porta continua aberta, como se nunca tivesse sido fechada. Dentro, o ar permanece fresco, protegido do sol direto. As cortinas seguem se movendo lentamente, criando um jogo suave de luz e sombra nas paredes claras. Na cozinha simples, há uma cesta com frutas. Nada elaborado. Algumas bananas maduras, maçãs, talvez uma manga aberta ao meio, exalando um cheiro doce e fresco. Você escolhe algo sem pensar demais, lava rapidamente e come encostado no balcão, olhando para fora pela janela. O sabor é simples, direto. Não há excesso. Apenas alimento suficiente para sustentar esse estado de calma. Depois,
Você se senta novamente à mesa de madeira. A água com limão ainda está fresca. As folhas de hortelã flutuam quase imóveis. Você serve mais um copo e bebe devagar, sentindo o frescor espalhar-se pelo corpo, como uma continuidade da brisa do mar. Na estante, o livro que você havia folheado antes parece chamar a atenção novamente, mas sem insistir. Você o pega, leva até a poltrona próxima à janela e se senta. Abre uma página qualquer. As palavras não exigem foco total. Elas simplesmente existem, acompanhando o momento, permitindo que seus olhos avancem lentamente pelas linhas, sem compromisso de lembrar tudo depois. Enquanto lê, o som do mar entra pela janela aberta. As frases se misturam com o ritmo das ondas. Às vezes, você para no meio de um parágrafo apenas para ouvir. Outras vezes, continua lendo sem perceber o tempo passar. O calor da tarde começa a se aproximar, mas de forma gentil. A luz muda um pouco, ficando mais dourada. O chão recebe esse tom mais quente, e a casa parece responder a ele com tranquilidade, sem necessidade de fechar janelas ou se proteger demais. Você fecha o livro e o deixa sobre a mesa. Sente vontade de se deitar um pouco, não para dormir profundamente, apenas para descansar os olhos. Você vai até o quarto, onde a cama simples está arrumada com lençóis claros. O tecido é leve, fresco ao toque. Você se deita e deixa o corpo se acomodar. O colchão cede suavemente, sem afundar demais. A respiração se aprofunda, sem esforço. O som do mar continua presente, agora mais distante, filtrado pelas paredes da casa. Pensamentos surgem e vão embora sem se fixar. Não há nada urgente, nada que precise ser resolvido agora. O mundo parece ter concordado em esperar. Talvez você durma por alguns minutos. Talvez apenas fique ali, entre o sono e a vigília, nesse espaço confortável onde o tempo perde importância. O calor do dia segue do lado de fora. O silêncio permanece dentro. Quando você abre os olhos novamente, a luz mudou mais um pouco. O sol já não está tão alto. A tarde avança lentamente, sem pressa de se tornar outra coisa. Você se levanta, estica o corpo com suavidade e volta para fora. A praia continua quase vazia. Algumas pessoas passam ao longe, caminhando devagar, conversando em voz baixa. Não há música alta, não há correria, apenas passos tranquilos sobre a areia. Você caminha novamente pela orla, sentindo o ritmo constante das ondas. O mar continua calmo, como se tivesse decidido permanecer assim o dia inteiro, só para acompanhar você. A história continua, sem pressa de chegar a lugar algum. A tarde avança quase, sem ser percebida. Não há um marco claro que diga quando uma hora termina e outra começa. O sol apenas se move um pouco mais no céu. A luz muda de tom. E tudo continua. Calmo, constante, confortável. Você caminha pela praia até encontrar um trecho onde a areia é mais firme, marcada pelas ondas que chegaram mais cedo e depois recuaram. Ali, seus passos deixam marcas mais definidas, mas mesmo elas logo começam a desaparecer, suavizadas pelo vento e pela próxima maré. Nada aqui parece feito para durar demais, e isso traz uma sensação curiosa de alívio. Você encontra um tronco de madeira clara, polido pelo mar ao longo de muitos dias, talvez muitos anos. Ele está deitado de lado, como um banco improvisado. Você se senta, sentindo o calor leve acumulado na superfície. Não queime, apenas aquece. Dali, você observa melhor os detalhes do lugar. Pequenas aves caminham perto da água, rápidas e atentas, indo e voltando conforme as ondas se aproximam. Elas parecem brincar com o limite entre o seco e o molhado, sempre no tempo certo. O som que fazem é discreto, quase um sussurro, como se não quisessem quebrar o silêncio. O mar continua com o mesmo ritmo, quase hipnótico. O vai e vem das ondas cria um padrão fácil de acompanhar com a respiração. Sem pensar em técnica, sem controlar, apenas deixando acontecer. Inspirar quando a água se aproxima. Expirar quando ela se afasta. Natural.
Simples. Você sente o corpo inteiro responder a esse ritmo. Os ombros descem um pouco mais. A mandíbula relaxa. O rosto perde qualquer traço de tensão que ainda restava. É como se o dia estivesse, pouco a pouco, desfazendo nós invisíveis. Depois de um tempo indefinido, você se levanta e segue caminhando. Mais adiante, há uma área com algumas pedras grandes espalhadas perto da água. Elas são lisas, arredondadas, e refletem a luz do sol de maneira suave. Você se aproxima e toca uma delas com a mão. Está morna, firme, presente. Você se senta ali por alguns minutos, apenas ouvindo o som da água batendo nas pedras, se escorrendo de volta para o mar. O som é diferente do da areia, um pouco mais grave, mais profundo, mas ainda assim tranquilo. Cada lugar tem sua própria forma de falar baixo. O céu começa a ganhar tons mais quentes. O azul claro vai se misturando com nuances de dourado, quase imperceptíveis no começo. Não é um espetáculo chamativo. É uma transição lenta, feita para quem tem paciência de observar. Você decide voltar para casa. O caminho pela areia agora parece ainda mais familiar. Como se, em poucas horas, aquele lugar tivesse se tornado parte de você. A porta continua aberta, recebendo você sem cerimônia. Dentro, o ar está ligeiramente mais quente do que antes, mas ainda fresco. As sombras agora são mais longas, esticadas pelo chão e pelas paredes. A casa parece diferente sob essa luz de fim de tarde. Mais aconchegante, mais silenciosa. Você vai até a cozinha e coloca a água para ferver. Não por necessidade urgente, apenas pelo gesto. O som da água começando a aquecer é baixo, quase meditativo. Você escolhe uma erva simples, algo leve, talvez camomila ou erva doce, e deixa descansar na caneca enquanto observa pela janela. Quando bebe, o líquido quente contrasta suavemente com o calor externo. Não pesa, apenas conforta. Você segura a caneca com as duas mãos, sentindo o calor subir lentamente pelos dedos. Depois, você se senta novamente na varanda. Agora, o sol começa sua descida mais visível. A luz toca o mar em um ângulo diferente, criando caminhos dourados sobre a água. É bonito, mas não exige reação. Não pede fotos, apenas presença. Ao longe, algumas pessoas caminham pela praia. Elas parecem conversar baixo, quase sussurrando. Uma risada ocasional surge e desaparece rápido, como se também respeitasse o clima do lugar. Tudo acontece em volume reduzido. O vento muda um pouco de direção, trazendo o cheiro do sal mais forte por um momento. Você inspira fundo e sente esse aroma preencher o peito. É um cheiro simples, mas que carrega algo antigo, algo estável. Como se o mar estivesse ali muito antes de qualquer preocupação existir. Você apoia a cabeça no encosto da cadeira e fecha os olhos por um instante. Mesmo sem ver, você sabe exatamente como tudo está ao seu redor. O som das ondas, o calor suave do ar, a presença tranquila da casa atrás de você. O tempo continua passando, mas sem empurrar, apenas seguindo. Quando você abre os olhos novamente, o céu já não é o mesmo. Tons de laranja e rosa começam a aparecer, misturados com o azul que lentamente se despede do dia. O mar reflete essas cores de forma discreta, sem exagero. Você permanece ali, observando, sentindo, respirando, deixando que a calmaria se espalhe ainda mais fundo. A história segue, sem pressa, acompanhando o ritmo da luz que muda e do descanso que se aprofunda. A noite chega sem anunciar. Não há um momento exato em que o dia termina. A luz apenas se suaviza ainda mais, como se estivesse se recolhendo devagar, respeitando o descanso de tudo ao redor. O céu escurece aos poucos, primeiro em tons profundos de azul, depois quase preto, mas ainda morno, ainda gentil. Você continua na varanda enquanto o último brilho do sol desaparece atrás da linha do mar. O ar fica um pouco mais fresco, mas não frio. É um frescor que abraça a pele, que convida a permanecer.
Você puxa uma manta leve sobre as pernas, não por necessidade, mas pelo conforto do gesto. O som das ondas muda de leve à noite. Fica mais contínuo, mais profundo, como se o mar respirasse mais devagar. Cada onda chega sem pressa, se desfaz na areia e retorna, repetindo o mesmo movimento que acontece há tanto tempo que não precisa mais ser lembrado. Algumas luzes se acendem ao longe, pequenas e espaçadas. Talvez outras casas, talvez algum barco distante. Elas não chamam atenção, apenas existem, como pontos fixos em meio à escuridão suave. Você observa uma delas por alguns instantes e depois deixa o olhar se perder, sem foco definido. Há insetos cantando agora. Um som contínuo, quase como um tecido sonoro que envolve tudo. Não é alto, não incomoda. Pelo contrário, ele preenche os espaços vazios e torna o silêncio mais confortável, mais completo. Você se levanta com calma e entra na casa. A porta continua aberta, permitindo que o ar da noite circule. Dentro, a luz é baixa. Apenas algumas lâmpadas pequenas, amareladas, espalhadas pelos cômodos. Nada forte, nada que desperte demais. Você passa pela sala, toca a superfície da mesa de madeira, sente a textura conhecida sob os dedos. Tudo ali parece ter sido feito para durar, para acolher. Não há excesso de objetos. Apenas o necessário para que o corpo e a mente encontrem descanso. Na cozinha, você prepara algo simples para comer. Nada elaborado. Um pedaço de pão, talvez frutas frescas, algo leve. Você come devagar, sentado, sem distrações. Cada mordida é tranquila, sem pressa para a próxima. Depois, você lava a caneca, o prato, coloca tudo no lugar. O som da água correndo é baixo e contínuo, mais um ritmo que se soma aos outros da noite. Você volta para a varanda com uma bebida fresca nas mãos. Não para despertar, apenas para acompanhar o momento. O céu agora está cheio de estrelas, mas elas não brilham demais. São suaves, espalhadas, como se não quisessem competir com o descanso da noite. Você escolhe uma posição confortável e se acomoda. A cadeira parece moldar-se ao seu corpo. Seus pés descansam apoiados, soltos. A respiração segue tranquila, quase imperceptível. Em algum ponto distante, você ouve o som do mar batendo contra rochas mais afastadas. Um som grave, lento, que se mistura ao canto dos insetos e ao vento leve que passa pela varanda. Tudo se encaixa, sem esforço. Você percebe que os pensamentos estão mais espaçados agora. Eles surgem e se afastam sem insistir. Nenhum deles pede atenção imediata. Nenhum exige resposta. É como observar nuvens passando, sabendo que não é preciso segui-las. O tempo segue avançando, mas de um jeito diferente. Ele não empurra, não cobra. Apenas acompanha o ritmo do lugar, do corpo, da noite que se instala com paciência. Você permanece ali, ouvindo, sentindo, respirando, deixando que essa calma se aprofunde ainda mais, como se estivesse se espalhando por dentro, ocupando espaços antes apertados. A história continua, silenciosa e constante, seguindo junto com a noite de janeiro, que ainda tem muito tempo pela frente. A noite já está bem assentada quando você percebe que não precisa mais se mover. Não há nada a ajustar, nada a preparar. Tudo o que precisava acontecer já aconteceu de forma simples, quase invisível. Você continua na varanda por mais algum tempo, sentindo o ar morno tocar a pele, ouvindo o mar manter seu ritmo constante. As ondas não mudam, não aceleram, não diminuem. Elas apenas continuam, como se soubessem exatamente o que fazer sem precisar pensar. Em algum momento, você se levanta e entra na casa, deixando a porta apenas encostada, o suficiente para que o som do mar ainda encontre você lá dentro. A casa recebe você com a mesma quietude de antes. As luzes baixas desenham sombras suaves nas paredes, e o chão de madeira guarda o calor do dia. Você caminha devagar até o quarto. Não há pressa.
Cada passo parece acontecer no tempo certo, sem necessidade de chegar logo. O quarto é simples, organizado, fresco. A cama está arrumada, os lençóis claros, leves, convidativos. Eles parecem guardar o frescor da noite misturado com o calor tranquilo do dia que passou. Você se senta na beira da cama por um instante. Sente o colchão ceder de leve. Os pés tocam o chão frio apenas por alguns segundos, antes de você se deitar por completo. O corpo encontra um encaixe natural, como se aquele lugar tivesse sido feito exatamente para esse momento. Você se cobre devagar. O tecido é macio, não pesa, apenas repousa sobre você, criando uma sensação de segurança simples, sem esforço. A respiração se ajusta sozinha, mais lenta agora, mais profunda, acompanhando o ritmo distante do mar. Do lado de fora, os sons continuam. As ondas seguem chegando, indo embora. Os insetos mantêm seu canto baixo e constante. O vento passa ocasionalmente, movendo algo leve, talvez uma cortina, talvez folhas secas. Nada chama atenção demais. Tudo contribui para o mesmo estado de calma. Seus pensamentos estão diferentes agora. Não desaparecem por completo, mas não se fixam. Eles surgem e se dissolvem, como espuma que se forma na água e logo some. Não há necessidade de acompanhá-los. Não há necessidade de entender nada. Você sente o corpo inteiro mais pesado, não de cansaço, mas de descanso. Como se cada parte tivesse finalmente encontrado apoio. Os ombros soltos, o rosto relaxado, as mãos tranquilas, repousando onde é confortável. A respiração entra e sai, sem esforço. Cada ciclo parece um pouco mais longo que o anterior, um pouco mais completo. O ar fresco da noite entra pelos pulmões e sai levando qualquer tensão que ainda restava, mesmo aquelas que você não percebeu carregar. A casa permanece em silêncio respeitoso, como se soubesse que agora é a hora de guardar sons, de suavizar tudo. Até o tempo parece diminuir o passo, acompanhando seu descanso. Você não precisa pensar no dia seguinte. Janeiro é amplo, espaçoso. Ainda há tempo, muito tempo. A única coisa importante agora é este momento simples, confortável, seguro. A imagem do mar retorna à sua mente, não como algo distante, mas como uma presença constante. Ele continua ali, fazendo o que sempre fez, cuidando do ritmo da noite. Saber disso é suficiente. Aos poucos, os pensamentos se tornam mais raros. As imagens se tornam mais difusas. O corpo afunda um pouco mais na cama, como se estivesse sendo gentilmente acolhido. Você respira e sente que não precisa segurar nada. Não precisa vigiar. Não precisa estar atento. Tudo está bem exatamente como está. O som do mar, agora mais distante, mistura-se com o silêncio do quarto. E entre um som e outro, há espaço. Um espaço confortável. Um espaço onde o descanso acontece naturalmente. Sem perceber o momento exato, você simplesmente deixa ir. A noite segue tranquila. A casa permanece quieta. O mar continua respirando. E você dorme.